É, nós vamos continuar o que a gente estava conversando a respeito do livro de Daniel. E nós vamos continuar hoje no capítulo 4 de Daniel. E, e o capítulo 4 ele é muito interessante e ele é também. Ele tem um tipo de beleza diferente. Tá? Não sei se você assistiu aquele filme Avatar, que passou no cinema, mas quando a gente vai falar a respeito de um sonho que o Nabucodonosor teve, e que, a hora que eu estava lendo o texto de novo, né, eu lembrei, gente, a árvore enorme que aparece na história, né, parece aquela árvore do filme Avatar, de tão grande que ela é, né? Então, assim, é uma coisa interessante. Mas nós vamos começar a ler, e é muito importante, muito importante, que a gente entenda do que Daniel está falando no capítulo 4. Por que eu estou falando dessa questão da importância? Porque, na verdade, ele vai contar simplesmente um sonho que o rei teve, um sonho que o rei teve, e, esse sonho, Daniel vai explicar, e parece assim que é uma parte da história, é uma coisa que vai acontecer mesmo com o rei depois, e não tem problema e tal. Mas o curioso é que o texto ele tem a razão de ser dele. Ele serve para os dias de hoje. Uma das razões dos dias de hoje, dessa utilidade para os dias de hoje, só um minutinho, pede para eu colocar o fone e eu desligar. Das razões é que o texto ele autentica a palavra de Deus. E ele faz uma demonstração de como que a gente deve agir hoje, porque você vai perceber que o rei fala uma série de coisas e que Daniel, quando vai falar de volta, quando ele vai responder, quando ele vai citar até o mesmo assunto que o rei citou, Daniel corrige o rei com muita elegância, e o Daniel não é de treta. Ele não fica enchendo a paciência do rei. Ele simplesmente fala a verdade. Olha só, vamos lá. O texto começa com Nabucodonosor contando a história. Nabucodonosor era o rei de Babilônia e ele era o rei que é citado no próprio livro como a cabeça de ouro, né? Então, o maior reino que existiu na história antes agora da chegada de Jesus, né? Que Jesus vai chegar daqui uns dias, graças a Deus, mas ele era a cabeça de ouro. Então ele começa o texto contando, Daniel então vai descrevendo. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. E aí Nabucodonosor começa a descrever o sonho que ele teve. Mas até aqui eu queria falar uma coisa. É importante que você, quando for ler a palavra de Deus, Daniel capítulo 4. Ok? Daniel capítulo 4. É importante que você preste atenção no que está escrito. Por exemplo, Daniel, você sabe que ele tem um outro nome, né? Que o rei deu um nome para ele e para os amigos de Daniel, conforme o Deus de Nabucodonosor. Ah, mas o que significa? Não importa, não interessa o nome que ele deu. O nome de Daniel, em hebraico, Daniel, Deus é o meu juiz, e isso é o que importa para a gente. A verdade do que está, Daniel tem esse nome, pronto, acabou. E a gente vai continuar lendo o texto exatamente do jeito que é a revelação. Olha só por quê. Nabucodonosor começa a contar a história. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Veja que anteriormente, nos capítulos anteriores, né, a gente viu que na primeira vez o rei nem quis contar o sonho. Falou, vocês não vão me enganar não, é para me contar o sonho e o significado. Agora, não é a mesma situação. O rei chama e fala, olha, eu tive um sonho que me espantou e eu quero saber o que ele significa. E ele conta o sonho.
Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me, pois, as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E olha só, você vê que Daniel vai responder para o rei agora a partir desse monte de coisas assim que seria, a gente pode ficar corrigindo o rei, né? Não se aplica. Então, eis, pois, as visões da minha cabeça. E ele vai contar o sonho agora para Daniel. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E no versículo 11 continua: crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se sustentava dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Ou seja, assim, ele vai estar então com os animais. Seja então mudado seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aí ele continua dizendo o que ele viu no sonho. E olha só que interessante. Esta é a sentença por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, Nabucodonosor, tive. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Eu quero que você preste atenção no seguinte aqui, em alguns detalhes que vão acontecer no decorrer do momento em que Nabucodonosor está contando o sonho. Então ele fala no plural. Isso que é interessante, ele fala assim: veio então um vigilante, e o vigilante falou que os santos e os vigilantes, o decreto dos vigias dado por mandato dos santos. Então Nabucodonosor está tendo uma visão na ótica dele, na ótica de alguém que adorava um outro Deus que não é o Deus Altíssimo, o nosso Deus. Então, você vai ver que isso fica claro porque Daniel, ele não sai corrigindo o rei. Ele simplesmente conta a história do jeito que o rei viu, corrigindo o que o próprio rei viu. Olha só que interessante. Como não tem erro. Você vê que o escrito de Daniel, ele é tão puro que se fosse um livro qualquer, não haveria esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção. Olha só. Então, Daniel e o rei, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Não é que Daniel não sabia, o problema era que justamente Daniel sabia, então ele ficou nervoso. E ele vai falando. Falou, pois, o rei dizendo: Beltesazar, não fica nervoso, não te espante, nem com o sonho, nem com a interpretação.
E aí respondeu Daniel, né, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Tipo assim, rei, eu sei o que significa. Não é uma coisa boa. E é melhor que isso seja para os teus inimigos e não para você, porque não é uma coisa boa. Mas ele conta: a árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Então, assim, atendia a todo mundo. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Lembra, esse reino é a cabeça de ouro. É o reino sobre toda a terra. É o primeiro reino que aparece no livro de Daniel. Aí agora, Daniel, com muita elegância, conserta o que o rei falou. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atadas com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Tá bom? Já não tem mais plural, já não tem história de deuses, não tem nada disso. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Olha a elegância para corrigir que não é um decreto dos santos nem dos vigilantes, é um decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, a sua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como boi, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Está vendo que ele, com muita elegância, não falou de vigilantes, não falou de deuses, não falou de santos, falou tão somente que o Altíssimo deu a informação para o rei. E, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, que é agora que ele está contando. Então, tem algumas coisas que é interessante. Quando Daniel, mais lá para frente, vai falar a respeito de tempos, né? Ou sobre semanas, aqui ele vai explicando como é que funciona, porque quando ele fala a respeito de 7 tempos, ele está falando de 7 anos. Foi 7 anos que o rei ficou comendo capim no meio do mato. É o que está escrito aqui. E que isso, depois que passou esse tempo, o rei também voltou ao normal, como a gente vai continuar vendo na continuação aqui do texto. 4.28. Todas estas coisas vieram ao rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: ora, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? No 31 ele continua falando: ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer.
Bom, eu queria falar uma coisa sobre isso aqui, sobre os últimos dias. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, era o reino mais importante da história. E ele foi conhecendo a Deus, porque na primeira vez ele teve um sonho, e esse sonho ele até não quis contar para ninguém, mas Daniel foi lá, contou o sonho, contou a interpretação, deu tudo certo. E Daniel falou assim, ó, realmente, né? E Nabucodonosor falou, realmente, Deus é Deus. Mas você vê que passa um tempo e ele continua na mesma dificuldade que ele tinha anteriormente, né? Ele continua adorando qualquer um. E acontece de novo a mesma coisa. E ele chama Daniel e tá lá. E olha só que interessante, o que me parece aqui? A gente sabe, porque a Bíblia diz, e Daniel também diz nos capítulos para frente, que pela nossa frente agora, tá? Logo após, de acordo com Tessalonicenses, aquele que restringe a iniquidade, logo depois esse povo ser tirado da terra, ou seja, logo depois que a igreja for tirada da terra, vai iniciar um período de 7 anos, que é a tribulação, tá? Que o pessoal vai comer, vai achar que, na verdade, comer capim até seria uma coisa boa, perto do que vai acontecer na tribulação, né? Aquele que comeu capim durante 7 anos. E o que acontece é que esse perrengue que ele passa durante 7 anos, chega um momento em que esse perrengue acaba. E olha só, que dá para a gente entender, porque é a mesma coisa pela qual Israel vai passar. Israel vai passar o perrengue, quem dera, né, que fosse só comer capim durante 7 anos, que a coisa vai ser muito ruim, mas vai chegar no final e Deus vai restaurar Israel da mesma forma que aquele restaura Nabucodonosor. E olha que o tempo é parecido também, então é meio que um tipo, né? Um tipo daquilo que vai acontecer, ele já vai dando aviso, olha, funciona assim, Deus tem essa forma de tratar, né? Então ele leva Nabucodonosor para o meio do mato, para o deserto, tira, faz ele pastar literalmente durante 7 anos, para que ele reconheça que Deus é Deus. E você vai ver que no final ele vai voltar para o trono dele, quando ele diz da mesma forma que Israel vai dizer no final, bendito que vem em nome do Senhor. Então no momento que Nabucodonosor dá glória a Deus, ele é restaurado. No momento em que Israel der glória a Deus, ele vai ser restaurado. Mas aí continuando. Mas, na mesma hora então se cumpriu, ele foi tirado, né? Então vamos lá. Na mesma hora se cumpriu a palavra, versículo 33. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas, ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, não há quem possa impedir o seu querer, e ninguém que possa dizer, o que você está fazendo, Deus? Ninguém pode fazer isso. No mesmo tempo, tornou-me a vir a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui reestabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui a gente vê essa comparação, que ela é muito forte com relação à soberba,
Porque a razão pela qual Israel está passando por tudo que está passando hoje, porque o que acontece é o seguinte, não é que você não possa pregar para um judeu ou para um israelense. Você pode pregar, e tomara que ele ouça, né, que ele seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que ele atenda. Mas existe um bloqueio que o impede de ver. Deus endureceu o coração deles. Porque quando a palavra de Deus fala assim, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando Deus chamou você, Ele te deu a oportunidade de ser chamado filho de Deus. E quando você ouve isso e você não endurece o seu coração, aí sim Deus vem e faz morada em você. E aqui, o que esse texto fala? Primeiro, voltando, né? Ele autentica a palavra de Deus com detalhes. Daniel não foi lá fazer treta com o rei. Falar, rei, deixa eu te falar, não fica falando negócio de Deus aí porque não é Deus. Ele não foi encher a paciência do rei. Simplesmente ele respondeu, olha, o que você viu foi o Altíssimo falando com você. Não foram santos, não foram os vigilantes. Foi Deus, foi o Altíssimo que fala com você. Então, é muito importante que quando você lê, você leia e entenda e preste atenção. E não se atenha em discussões assim, que não vai lá, qual que significa o nome do Beltesazar, Abednego, não importa. Importa que Daniel dizia, Deus é o meu juiz, esse é o nome dele. As palavras, elas são muito importantes, muito importantes. E a própria Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Que o homem que tem o Espírito de Deus, ele não tropeça no falar. Eu acho interessante porque, assim, as palavras têm significado muito diverso, né? Eu vejo, assim, que é muito comum, né, na igreja, o pessoal em Florianópolis fala assim, ó, a galera tá toda aqui. E eu fico lá pensando, gente, galera, tem certeza que é todo mundo galera? Ou seja, é todo mundo escravo, amarrado no remo, tendo que ajudar todo mundo, fazer, né, levando chicotado, o cara lá batendo o tambor, e eu fico imaginando assim, toda vez que falo de galera eu lembro disso. Mas assim, vocês têm uma cultura que não é a minha, então, a galera vai toda pro shopping, eu lá fico pensando, lá vai os escravos, tudo no shopping, com as costas tudo marcadas, de apanhar, né? Então, quando você estiver lendo a Bíblia, leia, entenda o significado. A palavra, quando você lê a palavra iniquidade, o quê? Não entendi, mas tudo bem. A palavra iniquidade, ela é simplesmente, equidade é equilíbrio, é justiça. Iniquidade é injustiça. Quando você estiver lendo, encontrar uma palavra que você não conhece, verifique o significado. Por quê? Fale a palavra de Deus. Eu queria insistir com isso. Entenda o que você está lendo. Não se preocupe em ler um monte. Leia pouco, mas leia bem. Entenda aquilo que a palavra de Deus está falando para você. Se você ler correndo isso aqui, lembra? Eu falei para você, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui parece aquele filme Avatar, porque tinha uma árvore grande. Mas, na verdade, ele está falando aqui a respeito de soberba. Quem somos nós? Aqui ele fala, Nabucodonosor fala quem que a gente é, nada. Diante de Deus nós somos nada. Por alguma razão que só Deus sabe, o amor dele se revelou a nós, ao ponto dele pegar o filho dele e falar, Jesus, você vai lá morrer pela galera, tá? Vai morrer pela galera, tá bom? Ele vai morrer por esse povo, porque ainda que eles sejam nada, eu os amo ao ponto de entregar o meu filho unigênito. Outra coisa, quando fala assim, filho unigênito, você já ouviu falar, né? Unigênito e primogênito. Unigênito é o filho único. Primogênito é o primeiro. Então Jesus não deixou de ser, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito, o primeiro de muitos.
Porque quando Jesus morre pelos nossos pecados, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo e, portanto, irmãos de Jesus, parte da família real, porque nós chamamos a Deus de Pai. Então, quando você estiver lendo a palavra de Deus, entenda a lógica do que está acontecendo. Entenda o contexto. E assim, mas eu não estou entendendo. Ora, que Deus te conta a história. Hoje, quando eu estava preparando, estava estudando, né? Na verdade eu estava ouvindo, né? Estava lá fazendo meus 6 quilômetros, né? Na pracinha ali. Ontem teve reunião do condomínio, o pessoal falou, o Natan fica lá dando volta. Eu saí para fazer não sei o que, voltei, ele ainda estava lá. Mais de hora passada, é porque eu tenho que fazer 6 quilômetros. Mas assim, eu estava ouvindo essa palavra e vendo a riqueza do texto. Ele está falando aqui de soberba, ele está falando de Israel e da tribulação, ele está falando da elegância de Daniel, para não encher o saco do Nabucodonosor, ele com muita elegância, rei, o que você viu foi isso aqui, tá? E ele fala dessa forma. Então assim, tem muita gente que reclama, porque tem uns crentes que são muito chatos. Ele quer fazer que você quer assim pegar um porrete, bater na cabeça dele para ver se ele converte. Gente, isso não funciona, tá? Você não foi chamado para converter ninguém. Você foi chamado só para falar, só para evangelizar. Uns têm até um fogo que queima de precisar fazer isso. E assim, as pessoas sabem de quem que eu estou falando, né? Que quer botar o pé na estrada, porque o chamado é esse. Assim como teve uma pessoa na igreja esses dias atrás que tem esse chamado, que ele não tem nada na vida mais importante. Pode falar que é doido, não tem problema não. A sabedoria de Deus para o homem é loucura mesmo, está tudo certo. Então, aqui, o que Nabucodonosor fala? Ele fala, olha, eu entendi. Porque essa história toda, quem conta é Nabucodonosor. Ele fala, olha, eu fui arrogante. Eu falei que foi pelo meu braço que eu construí a Babilônia, e Deus não admite, porque foi Ele que me constituiu rei. Porque toda autoridade vem de quem? De Deus. Então, quando o livro de Provérbios fala assim que a gente tem que ser guardado da soberba, né? Porque assim, é o prenúncio da queda. É disso aqui que está falando. E Deus ainda amava Nabucodonosor. Eu vou dizer para você uma coisa. Não se surpreenda se chegar lá no céu e der de cara com Nabucodonosor. Não se surpreenda. Porque você vai ver que isso aqui, ele viu a Deus. Ele viu a Deus. Amém? Então, eu quero que Deus assim tenha misericórdia de nós, e que eu quero assim fortemente insistir. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça, ouça. Leia também, mas eu estou falando para ouvir mesmo. Bota o aplicativo no seu celular, ou então você pega a Bíblia e lê em voz alta. Ouça a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter fé. E fé você não compra, você não acha na rua. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais você vai ser uma fonte de água viva. Eu sei que vocês não estão nem podendo falar em ter mais água aí, né? Mas é outro tipo de água, tá? Que você precisa ter, inclusive nesse momento de tanta água aí. A partir do momento que você está cheio do Espírito Santo de Deus, do seu interior brotarão rios de água viva. E as pessoas vão poder beber da fonte da salvação em você. Não é para você ser chato, não. Respeita as pessoas. Você não é obrigado a converter ninguém. Você só fala e você pode deixar que o Espírito Santo faz o serviço dele. Seu serviço não é converter ninguém. Seu serviço é só falar. O resto é Deus que vai fazer. E esses vão permanecer. Esses são os frutos que vão permanecer. Tá? Então, assim, a gente tem que aguentar firme. Tá? A gente tem um monte de gente para falar. Tem sido assim dias assim assombrosos o tanto de gente que a gente tem tido a oportunidade de falar. Então, assim,
esteja atento, esteja com o coração aberto, respeite as pessoas, seja elegante, olha para como Daniel fazia as coisas, tá? Quando fala assim, Daniel se alimentava bem e por isso ele viveu muito, não. Uma das razões pela qual ele viveu muito é que ele não ficou se metendo na vida dos outros, né? Então, assim, você pode ver assim que a própria qualidade de vida dele assim, tá claro, né? Que era um cara assim que respeitava as pessoas, né? Mas ele viveu muito porque ele era amado por Deus, tanto que Deus revelou o futuro para ele. Amém? Então, assim, eu quero que você esteja lembrando a todo momento. Ore, ouça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Deixe que ela tome a sua vida, que ela mude a sua forma de ser. O gato pulando na porta ali. Que mude a sua forma de ser, que você olhe para o futuro com fé. E se alguém falar assim, o Covid vai matar todo mundo, até mandei, não sei se eu mandei no grupo, vou mandar. Tá acontecendo umas coisas engraçadas, né? Lá na Europa teve um sujeito lá que ele tinha câncer linfático, né? E pegou o Covid, né? Ele estava inclusive desenganado, ele já estava assim, com o barco no meio do rio, indo embora mesmo, né? Pegou o Covid, ele sarou do Covid, sarou do câncer. Até vou mandar depois no grupo a matéria, achei muito interessante, porque o pessoal do hospital lá falou que não foi o primeiro que sarou de câncer linfático, porque o Covid, por alguma razão, na hora que o corpo foi se defender do vírus chinês, também se defendeu do câncer e matou o câncer. Então, assim, se você está achando que as coisas vêm para o mal, a gente assim tem que ir. É só Deus que sabe. Senhor Deus, nós queremos estar constantemente na Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, porque se ouvindo a Tua palavra, nossa fé vai aumentar, a gente vai sair daquele tamanho que é menor do que um grão de mostarda para alguma coisa útil, ó Pai. Porque nós só podemos dar aos outros aquilo que a gente recebeu. Nós queremos receber de Ti, ó Deus, o Teu amor, a Tua paz, o Teu conhecimento, a justiça, a vida, a elegância, o caminho. Senhor Deus, cuida de nós. Nós somos Teus servos, mas nós somos também Seus amigos, porque o Senhor nos chamou assim. Senhor Deus, que o fato de sermos parte da família real, da família de Deus, signifique tão somente que a gente possa entender que a gente não é nada e que é o Senhor que traz graça para a nossa vida. E se existe algum tipo de louvor, é seu, é o Senhor quem fez. Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama o Espírito Santo de Deus. Mantenha, ó Pai, a gente com as nossas lâmpadas cheias de óleo, esperando ansiosamente o noivo. A Tua palavra fala para a gente não andar ansioso de coisa nenhuma, mas nós estamos aguardando com grande expectativa a chegada de Jesus, o momento em que Ele vai nos buscar. Por isso, ó Deus, derrama sobre nós do Teu amor, da Tua graça, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ungido Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoas, que Deus abençoe a cidade, tá? Eu sei que está com muita água aí, mas que Deus abençoe você, que você esteja firme lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, tá? Não tem outro caminho. Você quer viver bem? Jesus é a vida. Você quer o caminho? Jesus é o caminho. Você quer que a vida seja de verdade? Jesus é a verdade. É Ele a vida. Amém? Então, quarta-feira, quinta que vem, né? Se tudo correr bem, tá bem, né? Seja lá. Se a gente puder estar aqui, nós vamos estar falando do capítulo 5. Nós vamos conversar sobre o capítulo 5 de Daniel. Amém? Deus abençoe a todos, né? Galera, né? Deus abençoe a todos vocês, nos abençoe. Amém?